Meus queridos alunos do sexto ano, vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, falando sobre os climas do mundo, né? Sabemos que existem vários tipos de clima no mundo todo e cada um com as suas particularidades. Alguns climas apresentam temperaturas e umidades elevadas, sendo considerados quentes ou úmidos. Outros apresentam temperatura e umidade baixas, que são considerados frios ou secos. Fatores que interferem na questão do clima e que alteram esse clima constantemente nas regiões são fatores como a latitude, a temperatura atmosférica, a altitude, a continentalidade e a maritimidade. Então, as pessoas, elas se adaptam num determinado lugar que tem um determinado tipo de clima. E de acordo com a vivência dessas pessoas, elas vão se vestindo de acordo com o clima que apresenta para ela naquele determinado lugar, né? O ser humano ele procurou se adaptar há muito tempo, desde sempre, com o clima, né? De acordo com as suas atividades econômicas que ele desenvolvia numa determinada região, ele se adaptou e continua se adaptando e continua desenvolvendo as suas relações sociais de acordo com o clima que é proposto a ele naquele lugar, naquele determinado tempo, naquele determinado período, né? Por exemplo, as atividades agrícolas estão diretamente relacionadas às características climáticas da região onde ela está sendo desenvolvida. Ao observarmos uma paisagem, né, uma paisagem rural, né, percebemos que geralmente são cultivadas lavouras que se desenvolvem melhor no clima característico daquele lugar, né? É possível encontrar, por exemplo, lavouras em regiões do planeta que naturalmente não apresentam condições para ser desenvolvidas, mas o ser humano ele busca técnicas onde possa cultivar uma determinada lavoura de modo a desenvolver um determinado produto, né, que não é propício naturalmente naquele lugar, mas de acordo com as técnicas desenvolvidas, né, as pesquisas científicas, é o que se refere, por exemplo, nos lugares onde tem um clima seco, né? Nos lugares desérticos, por exemplo, que uma pessoa quer desenvolver uma determinada atividade agrícola e o clima não é propício para o desenvolvimento de um determinado produto, o ser humano ele já tem essas técnicas que ele busca desenvolver e colocar em prática para que uma atividade agrícola seja desenvolvida naquele terreno, naquela área onde o clima não é favorável a um determinado plantio. E essas técnicas vêm através, por exemplo, da questão da irrigação, né? De várias técnicas de irrigação, traz para o trabalhador, traz para o agricultor essa possibilidade de estar plantando em locais onde o clima não é favorável para um determinado plantio. Então, o clima ele interfere consideravelmente nas nossas atividades socioeconômicas e nas nossas relações com as pessoas e com o trabalho. O clima ele interfere diretamente na nossa atuação